Agora sim, gente. Ó, eu quero que vocês percebam uma coisa. A matemática, ela faz com que a gente sempre aprenda um pouquinho a cada dia, e lá no final você aprender uma coisa muito grande, né? Que é o conhecimento e a noção sobre a lógica dos números. Tudo bem? E se você está me acompanhando aqui, né? Se você é um aluno aí que vai ter esse assunto na sua avaliação, né? Se você está aqui já no canal há um bom tempo, gostaria de pedir para você curtir esse vídeo aí para me ajudar a levar esse assunto para mais para frente, mas também para que você tenha aparecendo sempre os assuntos aí que a gente consiga aprender juntos e você evoluir na parte da noção matemática, tá? O que a gente aprendeu até agora, então, foi a respeito dos números inteiros. A gente viu que os números inteiros, eles podem ser representados com essa letra Z aqui, né? Uma das formas de representar ele é colocando eles assim, ó, na sequência, né? Menos 4, menos 3, menos 2 e blá, blá, blá. Menos um, vou botar aqui também menos um, tá bom? Vou por todos, né? O zero, o um, o 2, né? Isso é uma das formas, três pontinhos. E outra forma de representar é utilizando uma reta. Dentro da reta é a mesma noção. Foi para frente, eu estou andando para os números positivos aqui, né? Que seria o um, o 2, tá aqui, ó, o um, o 2. E se for andando para trás, seriam os números negativos. Tá bom? Um outro jeito de escrever os números inteiros é utilizando um diagrama. E quando a gente trabalha dentro desse diagrama, a gente percebe que os números naturais estão lá dentro, né? E é a parte aqui positiva. Todos esses números da frente aqui são os números naturais. Então, os números naturais são apenas os inteiros positivos. Legal? Tá. Professor, mas agora você falou que ia falar sobre o módulo. Isso aí. Então, se você está me acompanhando aí já das outras aulas, hoje eu falei, né? Nesta aula eu falei que a gente vai trabalhar com o módulo. O que é um módulo de um número? Gente, é super fácil se você tiver a noção de andar, de caminhar de um lado para o outro. Você já foi de um lado para o outro da sala de aula, né? Então é mais ou menos isso que é o módulo. Ele é a distância até o número zero. Como assim, professor? É a distância até o zero. Então, a gente vai comparar aqui dois números, tá? Eu vou primeiro ensinar para vocês o símbolo do zero. O símbolo do zero, o símbolo do módulo, perdão. O símbolo do módulo é essas duas barrinhas aqui laterais, né? Como se fossem assim, duas barrinhas cobrindo as orelhas. E aí eu escrevo o número dentro, né? Então, se eu falar para você qual é o módulo do número 10? Eu estou falando então do módulo, é a distância até o zero, ou também conhecido como valor absoluto. Qual é o valor absoluto do 10? Então o 10 estaria aqui na frente, né? Do 10 até o zero. Qual seria ele? Seria exatamente 10 unidades, né? Do 10, 9, 8, 7, 6, 5 e assim por diante, então seria 10 unidades, né? Então até agora nada mágico, basta eu colocar duas barrinhas e tirar as barrinhas e fazer a contabilidade então de quantas unidades são. Então, se fosse o módulo de 12 ou o módulo do número 5, eu faria a mesma coisa, né? Ah, são 12 unidades. Então tá aqui, o número 12 o número 12, ele é o módulo do número 12 é igual a 12, tá? Então o módulo do número 5 seria também igual a 5. Tudo bem? O que acaba acontecendo aqui, gente, é que devido ao fato da palavra distância ser uma medida, né, entre dois pontos aí, então, né, faltou um acento aqui, significa que a distância para trás ela não vai significar, não vai ter o valor negativo no resultado. Como assim? O módulo de menos 10, o que significa isso? Ó? Que eu tenho aqui um tamanho e o outro valor do menos 10, não, vai estar menos 6, menos 7, né? Deixa eu colocar o menos aqui. Menos 7, menos 8, menos 8, menos 9 e aqui bem longe aqui, né, o menos 10. Eu devia ter escolhido outro valor de exemplo. Né? O que que significa isso? Qual é a distância dele até o zero? Então eu vou voltar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cheguei lá, 10 também. Então significa que o módulo de menos 10, ele é 10. Né? Então, o que o módulo faz? Ele tira o sinal do resultado que está dentro dele. Né? Então, se um resultado dentro dele é positivo, vamos diferenciar isso agora então, gente? Vamos sempre colocar o que tiver na frente do zero de positivo, tá aqui, ó. Então é mais 10, mais 12, mais 5. O resultado é 10, 12, 5. Né? Mas se for para trás ali, se for negativo, vamos colocar então o resultado correto, né? Tipo, menos 12.
o módulo de -12 vai ser 12 unidades também, né? Ah, o módulo de -5, quantas unidades eu tenho até, qual a distância que eu tenho, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei no zero, então ali a distância é de 5 unidades, né? Percebam que é só tirar o sinal, tá? Então eu tirei o sinal e é isso, basta, acabou, né? O que acaba acontecendo algumas vezes, gente, é você ter que fazer um comparativo, né? Então, para você, ao invés de você ter a distância até o zero, acaba tendo assim, ó, qual é a distância, então, entre o 5 e o -7? Aí basta você fazer ali a operação de diferença, né? A diferença. E aí você mantém o sinal do maior. Como assim, professor? Qual é a diferença de 5 para 7? Qual a diferença, quantos valores eu tenho do 5 até o 7, né? E aí você vai fazer essa diferença. Bom, agora esse aqui eu tenho que fazer um recorte. Bom, gente, aqui acontece então que o módulo, né? O módulo, ele simplesmente é tirar esse sinal e aí fica tudo muito bonito, né? Percebam então que a gente tem a noção de distância tanto para frente quanto para os números negativos, né? Então vamos comparar aqui, ó, o módulo de mais 5 é 5, pois a distância aqui, ó, da letrinha A, que foi a definição, né? Se você está olhando aí no quadro, então o A, ele é o número 5. O módulo dele, então, foi o exemplo que eu dei aqui, ele seria apenas o valor de 5, porque eu tenho aqui voltando uma, duas, três, quatro, 5 unidades, né? E em comparação a ele, eu tenho o módulo do menos b. Como é que eu escreveria isso aqui, ó? Barrinha de um lado, menos b, e qual seria o resultado disso? Quantos pulos eu vou dar? Um, dois, três pulos. Então significa que vai ser 3 o resultado disso. Fácil ou difícil? Diz para mim aí, né? O que você poderia estar estudando então, gente, aí, ó, refazendo aí, refazendo as atividades feitas em sala de aula, né? Mas também vendo o livro de atividades, que vocês têm aí um livro de atividades, que vocês vão sempre trabalhar com ele, tá bom? Ou simplesmente você pode ficar tendo essa noção assim, né? Ah, qual é o módulo de um número, né? O módulo de 107, por exemplo. Ah, eu não vou ficar contando as unidades então. Então basta você colocar o número ali que você descobriu qual é, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho já já na próxima aula ali a respeito de simetria e números opostos, né? Espero que vocês continuem aqui junto comigo, né? E aí depois finalizando isso aí, vocês vão ter uma noção melhor sobre o do módulo e sobre o que é a distância entre um número e outro. Fechou, gente? Por enquanto é isso. Espero que vocês estejam gostando até aqui. Até já já, hein? Continue me acompanhando.